Olá! No podcast de hoje nós vamos receber uma convidada super especial que falará sobre o tema orientações de uso seguro e consciente das novas tecnologias. Tudo bom, Ale? Um prazer lhe receber. Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Estou muito feliz aqui com o convite. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a gente, para os nossos convidados. Legal. Bom, eu sou a Alessandra Borelli, eu sou advogada especialista em direito digital, inteligência artificial e proteção de dados. E, muito embora essa não seja a minha atividade principal, a educação digital é, sem dúvida alguma, a que mais me representa em termos de propósito de vida. E há mais de uma década eu venho dedicando os meus esforços e compartilhando todo o meu conhecimento e experiência com relação a esses temas, né, comportamento digital, com escolas, famílias, educadores, crianças e adolescentes. Alessandra, primeiro, seja muito bem-vinda na sala da diretoria. Nós estamos extremamente felizes. Eu sou fã, né? Eu li o seu livro de crianças e adolescentes no mundo digital. E para mim foi assim, sabe quando você abre algo que você diz, meu Deus, todos os pais e todas as mães e famílias deveriam ler esse livro. É um manual mesmo. É um manual de conduta, né? Do que fazer, que a gente sabe que hoje é uma realidade, que a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que orientar, né? E aí, você falando que era advogada, que é advogada, que não é o principal ponto de atuação, mas tem sido assim enriquecedor para todo mundo que tem a oportunidade de lhe ouvir, de ler o material que você escreve. O que é que te levou a sair do direito e realmente assim caminhar um pouco para essa parte educacional, esse tema do mundo digital? Bom, muitas coisas, né? Primeiro que, antes de fazer a faculdade de Direito, eu fiz magistério. Então, eu adoro educação, amo criança, adolescente, aprender, ensinar. E eu sabia que um dia eu teria a oportunidade de voltar a trabalhar com crianças. E, realmente, Deus me conduziu para esse caminho, porque quando o meu filho mais novo, o meu filho mais velho nasceu, né? Eu saí do direito bancário, que é a área em que eu atuava, e fui levada, por algum motivo, né, para a área do direito digital. Hoje meu filho ele tem 19 anos, e eu tenho uma filha também de 15 anos, e um dos convites que eu recebi da Ordem dos Advogados do Brasil, na época o meu sócio, hoje, né, o Renato Opsi-Blum, ele era presidente da Comissão de Crimes Digitais. Ele falou, Ale, você não quer coordenar alguma iniciativa aqui na OAB? Eu falei, puxa, vou pensar num assunto. E aí pensei, eu falei, quer saber? Eu tô com filhos pequenos e as novas tecnologias, né? Acho que eu preciso aprender mais sobre isso para poder ensinar aos meus filhos. E falei que tudo bem, eu quero então uma coordenadoria. A coordenadoria se chamava Coordenadoria de Combate aos Crimes contra a Inocência. E aí eu juntei um grupo de amigos, psicólogas, professores, tal, e começamos a trabalhar, né, nesse assunto. Fizemos uma cartilha, uso seguro das redes sociais para toda a família, e a partir daí, então, eu entrei nesse mundo e nunca mais saí, e acho que não vou sair nunca mais. Eu acho que eu tive acesso a essa cartilha tem mais ou menos uns 5 anos. São 2 cartilhas, né, que vocês produziram, e eu acho que foi numa batch que eu tive acesso, e assim, é incrível, ela está comigo e eu sempre guardei, porque é como um livro, tem muitas dicas práticas. O que é, Ale, o que se você pudesse dizer assim, para as famílias, quais são os principais insights dessa relação do mundo digital com as nossas crianças, os nossos adolescentes? O que é que você diria? Bom, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. É uma realidade que não vai retroagir, muito pelo contrário, continuará avançando e a passos largos, e está tudo bem, né? Porque sabemos, né, que o problema não é a internet, o problema não é a tecnologia, o problema é a forma com que a gente lida com tudo isso. As nossas crianças, apesar de muitíssimo habilidosas com as novas tecnologias, são
inversamente providas de qualquer discernimento e maturidade com relação aos riscos, a que muitas vezes ficam expostas nesse ambiente, tanto na condição de vítima quanto infrator. Aliás, essa é a relação que eu encontrei do direito com a educação digital, porque eu percebi que muitos dos crimes ilícitos cibernéticos que chegavam até o escritório e chegam até hoje estão diretamente relacionados à forma com que as pessoas usam a tecnologia e o quanto as pessoas subestimam o potencial daquilo. Então, é muito comum a pessoa, né, seja adulto ou seja mesmo criança, dizer, putz, eu pensei que, eu não pensei que, essa não era a minha intenção, eu estava muito nervoso, eu estava muito triste, muito qualquer coisa. Pois é, só que para o direito, isso é irrelevante. Então, pois bem, assim, as crianças, elas são muito habilidosas, muitas vezes, né, aliás, na maioria das vezes, mais habilidosas que os próprios pais com relação aos aparatos tecnológicos, sim, mas continuam seres em condição peculiar de desenvolvimento. O que significa dizer que estão, sim, muito vulneráveis a serem vítimas ou infratores de crimes ilícitos cibernéticos, né, que vai desde a gente tem que pensar aqui em todas as diversas perspectivas, né, então, a preocupação é com relação à dependência digital, com relação à pornografia infantil, ao assédio, com relação ao acesso, né, a conteúdo pornográfico ou conteúdo violento, né? Eu estou falando aqui já considerando o gradativo de acesso, o gradativo, sim, de preocupação, né? Cada faixa etária, uma preocupação diferente. Então, vamos lá. Dependência digital, abuso sexual online, acesso a conteúdo violento. Depois disso vem a preocupação da liberdade de expressão em violação do direito, sim, alheio. Vocês, como diretoras de escola, sabem muito bem que é quando começa, né, os grupinhos de WhatsApp, sim, isso tem começado cada vez mais cedo. Então, é o cyberbullying. Depois disso, os riscos da demasiada exposição na internet, né, aquele desejo de aceitação, 8º, 7º ano, exatamente, se expõe, né, expõe intimidade, enfim. E às vezes até, muito que você fala, até a idade, eles acessando, por exemplo, rede social, com idade inferior ao que a rede social solicita. Então, às vezes, é modificando até a idade para poder ingressar nesses meios, né? O que precisa ser um sinal muito de alerta, uma coisa que eu noto muito é que essa mudança de comportamento deles na internet, porque até pouco tempo se achava que a internet era terra sem lei, né? Que você poderia falar, dizer, fazer o que você bem queria. E aí, muitas vezes eu noto que eles falam coisas na internet que eles não falariam pessoalmente, que eles não, né? Até no livro eu li, tem a citação, você iria com essa roupa para o trabalho do seu pai e da sua mãe, né? Então, é isso. Eu noto que, eu acho que na internet eles acham que, ao abrir aquele ambiente, tá tudo bem, aqui é só um meio, não tem nada a ver com a minha vida. Sendo que você fala muito que você já está formando, né, essa questão do seu... como é a palavra? Do seu... legado digital. Do legado digital, exatamente. E aí isso é muito... E o legado digital não se apaga, né? Então, assim, a gente realmente tem que orientar muito os nossos filhos, né? Acho que desde quando se fala em independência digital, acho que a gente começa hoje. A gente conversou no segundo podcast com o Dr. André Cabral sobre isso. As crianças têm acesso cada vez mais cedo ao uso de smartphones. E eles acabam, muitas vezes, deixando de socializar, deixando de brincar e tendo acesso, muitas vezes, a conteúdos que não são próprios para a idade. Ale, quais os desafios que você acha, os maiores desafios a serem superados entre essas famílias, que as crianças cada vez mais estão ingressando no digital? Olha, um desafio que eu acho muito, muito proeminente é a dificuldade dos pais acompanharem, sabe? Os pais, eles não têm condições, né, de ter acesso a todas essas informações, né, tudo tão dinâmico. Eu mesma muitas vezes me coloco numa condição de, puxa, será que se eu não trabalhasse com isso, será que eu teria todas essas informações? Daí a importância de uma iniciativa como essa de vocês, né? Porque não dá tempo, é muita coisa, né? São muitas informações, somos a última geração, né, a minha geração, a viver essa fase de transição do analógico para o digital. Então, assim, a gente não tem nem como perguntar para os nossos pais, né, puxa, como é que você fazia quando ficava muito tempo no celular? Então, exatamente. Então, assim, daqui a pouco não se ouve mais falar de analógico. Então, assim, em primeiro lugar, a dificuldade dos pais de acompanharem. Em segundo lugar,
da falta de tempo mesmo, né? Porque os pais também estão atolados, e agora com o home office, né? Não que isso seja uma desculpa, porque nenhum sucesso profissional justifica ou compensa o fracasso do lar, absolutamente, mas esse é um outro ponto. E também o fato de realmente desconhecerem os riscos a que seus filhos estão expostos, porque muitos pais subestimam, né? Puxa, com meu filho isso nunca vai acontecer, né? E isso é um grande engano. Então, eu acho que esse é um grande desafio, a falta de informação das famílias. Interessante, porque você estava falando e eu estava lembrando. Eu tenho uma amiga que tem filhos adolescentes, e aí ela descobriu que uma delas tinha um perfil que era só para aceitar ela e postar coisas que ela gostaria de ver, e tinha o outro para as amigas, né? E que era lá bloqueado e que só aceitava os amigos. E aí, quando ela descobriu, meu Deus, foi assim, para ela foi o meu mundo caiu. E a gente às vezes subestima, eles são muito espertos, muito inteligentes, e eles sabem o que a gente quer escutar, o que a gente quer ver. Então, eles têm o perfil que é o perfil família. Sim, e depois o perfil para os amigos liberadão lá. Não, é super legal você falar isso, porque esse tipo de situação ilustra muito bem a importância do diálogo, né? Sim. Porque não adianta você, por exemplo, ter um software de controle parental incrível, porque eles sabem burlar, e o software de controle parental, ele só está instalado no dispositivo da família, no dispositivo de casa, mas não está no clube, não está na casa do amigo, no caso do tio, enfim, etc. Agora, assim, a mesma coisa com relação ao perfil. Então, assim, todos eles têm um PVD, né? Tem um Dixon, um PVD, que é um perfil para a família, um perfil tal. Então, assim, eles têm que realmente compreender, né? Eu não quero que você simplesmente me obedeça por obedecer. Eu quero que você realmente compreenda. Uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos. Então, é muito importante que os pais realmente estabeleçam um diálogo aberto, né, de conscientização, né? Às vezes os pais falam assim para mim: ai, tô tranquila, Alessandra, porque está realizada a configuração de privacidade dos perfis. Aqui em casa tá tudo privado. Tudo bem, o que adianta tá tudo privado se seu filho, sua filha aceita todo mundo para ser amigo? Você vai lá ver no TikTok 100 mil seguidores, vai ver no Insta, né, 10 mil seguidores, né? Então, trabalhar mesmo na consciência, né? Eles saberem o porquê, né? Desses cuidados, e não achar que é só por uma questão de autoridade, porque a mãe ou o pai é chato e quer daquele jeito. Eles têm que entender o motivo e internalizar aquilo para si, que é para o bem deles, é para resguardar eles. E aí vem a outra pergunta: dentro desse ambiente digital, em casa, dependendo da faixa etária, o que a gente pode aplicar como sugestão aí para essas famílias para fazer? Bom, independente da faixa etária, exemplo é tudo, né? Nós precisamos, com a máxima urgência, diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. Esse é um ponto, assim, fundamental. Não raras vezes eu estou dando palestra para criança, adolescente, e eles falam assim: ah, Alessandra, você fala para a gente não se expor muito, você fala para a gente não levar o celular para a mesa, não levar o celular para a cama, você não viu minha mãe, você não viu meu pai, você não viu meu pai no grupo de WhatsApp da família, né? Então, assim, esse é um ponto principal. Estabelecer alguns lugares sagrados em casa, né? Por exemplo, na mesa, na hora de dormir, hora do cinema, hora de conversar, tal, isso é importante. E algo também, assim, fundamental, que acho que vale para a vida, qualquer faixa etária, e para qualquer pessoa que queira implementar o mínimo necessário para segurança digital, uso ético, producente e saudável das novas tecnologias na família, né? Eu costumo falar da tríade da civilidade. Vocês se lembram de ter lido isso no meu livro? Eu acho que eu li uma partezinha, que é a questão do processo, que fazer, né? Então, a tríade da civilidade é o seguinte: saúde, valores e segurança não são negociáveis, né? Então, se em casa, saúde, aqui em casa tem horário para tomar banho, aqui em casa tem horário para comer, horário para dormir. Segurança, né? Aqui tem horário, aqui todo mundo sabe que não é legal a gente sair por aí contando da nossa vida, que a gente não deixa a porta aberta, né? Que a gente não sai informando as nossas senhas por aí, né? E valores, né? Aqui em casa pode não concordar com a opinião do irmão, da irmã, com do amigo, mas a gente procura colocar o nosso posicionamento de uma maneira respeitosa. Apelido é quando todo mundo se diverte por aí. Quer dizer, se vale no offline, tem que valer no online. Dificilmente
uma criança que tem isso muito bem internalizado, um termo excelente que você colocou aqui, dificilmente, quando ela tem esse compromisso, né, com a ética, com os valores, ela vai se sentir confortável em fazer isso no ambiente digital. Eu acho que é justamente isso. Inclusive, quando você fala do diálogo, é algo que eu achei incrível que você fez com seus filhos, que é o combinado, né? A gente sempre disse lá em casa que o combinado ele não sai caro, né? A gente tem um bordãozinho. Combinado é combinado. Como a minha filha, ela fala, né? Papai tá combinado, então quando tá combinado. E acho que é a mesma coisa, né? Não é que você vai deixar de ter os softwares de controle parental, até porque é uma tecnologia que ajuda muito, mas formas de burlar, eles são muito à frente da gente, eles vão encontrar. Então, é realmente, eu acho que construir com o seu filho, com a sua filha, um ambiente de confiança, em que ele se sinta seguro para compartilhar, né, se for importunado de alguma forma, se acontecer algo online, se alguém conversou com ele no jogo, né, se solicitou alguma coisa que ele entende que não é legal, que ele se sente seguro para saber que não vai ser julgado, e sim que vai ser ouvido, né? Eu acho que essa é algo que é muito importante. É o acolhimento, né? Ele tem que se sentir acolhido para falar o que quer que seja. E eu achei muito legal essa questão do contratinho que você fez, inclusive depois a gente vai compartilhar o modelo. Isso é algo que a gente aplica na nossa vida, né? Eu fui pedida em casamento através de um contrato, tá? Coisa de advogado. Que legal. Mas isso é muito legal, porque fica ali claro as regras, né? Quando a gente não tá no offline, a gente não sabe qual é o horário correto para dormir, qual é o horário da gente fazer a lição de casa. É a mesma coisa a gente Quando eu fui casar, né? Eu e meu marido, a gente fez um contrato sobre as regras da casa também. Inclusive, quando eu faço alguma coisa que sai do contrato, ele diz assim: você assinou isso no contrato. Tem no nosso contrato. O escritório é meu. Você não pode reclamar da minha bagunça. O contrato faz lei entre as partes, né? Eu acho que tem ali, né? Você, olha, a gente sentou, a gente estabeleceu isso e o combinado não vai sair caro. Sim. E eu acho que é isso. E a gente tem como, na hora que acontece algo diferente, chegar e dizer, olha, mas a gente não falou sobre esse assunto? A gente não estabeleceu, a gente não debateu sobre isso? Acho que isso é importantíssimo. No contexto do bullying, do cyberbullying, como os pais podem abordar esse assunto com seus filhos? Bom, em primeiro lugar, né, e de novo, o diálogo aberto. Né? O diálogo aberto para, como vocês muito bem colocaram, não haver aquele receio de julgamento. Né? Tendo diante um filho vítima, agressor ou testemunha da prática do bullying, né? Ou do cyberbullying. Então, esse é um ponto muito importante. Em segundo lugar, realmente apurar as razões, entender, né? Se interessar pelo assunto. Infelizmente, ainda ouço muitos pais falando: isso sempre existiu, por que tanto barulho em torno disso, né? Tem pai que se orgulha porque tem o filho valentão, meu filho não sofre bullying, meu filho pratica, né? E, aliás, eu acho que essa lei 14.811, né? Esse enforcement da lei, né? De colocar a palavra crime atrelada à prática do bullying, do cyberbullying, ela vem bem de encontro para esses pais que subestimavam o potencial desse tipo de comportamento e para as escolas que ignoravam a necessidade de trabalhar na conscientização. Então, assim, não é para subestimar, é para acolher, é para entender, é para buscar ajuda psicológica quando necessária, é para estabelecer com a escola um canal de comunicação de parceria também. Não compensa para nenhuma das partes, nem para a escola e nem para a família, entrar num atrito, né? Porque as duas querem a mesma coisa, final, a gente quer que é o bem-estar da criança, né? Que é o que privilegia. Então, eu tenho visto muitas famílias errarem na mão aí, assim como também muitas escolas, né? Ficam todos naquela posição reativa, de defensiva, né? A culpa não é minha, sabe? E quando, na verdade, vamos sentar, vamos entender o que está acontecendo. Vamos falar sobre o assunto, vamos colocar o bode na sala, né? Assim que as pessoas falam, né? Vamos entender o que aconteceu e ver como que a gente pode resolver. Exatamente. Principalmente quando a gente fala de cyberbullying, 1 minuto faz muita diferença. Conteúdo digital, de fato, não tem devolução. Quando a gente compartilha algo na internet ou por meio, a gente perde o controle sobre aquilo. Então, é muito importante a assertividade, a agilidade e humildade de querer participar do problema
para resolver o problema e não para potencializá-lo, né? Eu achei muito interessante na sua fala, que quando você fala da testemunha, né? Porque quando a gente está falando de adolescente, né? Vamos começar aqui dos 10 aos 17 anos. Muitas vezes os adolescentes, as crianças, elas estão ali, estão vendo o que está acontecendo. Acontece muito em grupo de WhatsApp, né? Muito. E eles acham que não tem nenhuma responsabilidade naquilo. Mas quando você está testemunhando algo que não está certo, você é responsável também. E eu acho isso muito interessante de você levantar na sua fala, porque os pais também precisam entender que quando o seu filho está ali, mesmo que só assistindo, ele também está fazendo parte do processo. E a testemunha, ela tem papel fundamental, porque normalmente, quando você vai estudar os casos de bullying, de cyberbullying, a vítima, ela dificilmente compartilha, porque ela sente vergonha, ela fica insegura. Então, a testemunha, ela está ali com um papel fundamental, que é realmente procurar a pessoa responsável, seja a escola, seja a família, para relatar o que está acontecendo. Então, realmente, assim, a omissão também é um problema grave que a gente pode vir a enfrentar. A gente tem um entendimento pacífico do nosso judiciário, né? Que aquele que curte, comenta e compartilha contribui para a disseminação de um conteúdo. E a gente tem também no nosso Código Civil que aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, eu trago isso, lógico que numa terminologia, com um approach muito cuidadoso, eu trago esse assunto para as crianças. E olha só o que uma adolescente outro dia levantou a mão e me disse numa palestra. Porque eu estava falando para eles, eu falei, se vocês fazem parte de grupos que ofendem, que ridicularizam, que humilham, que expõem, por mais que vocês não falem nada, se algum dia aquele grupo for objeto de investigação, você também será investigado, você também será questionado. E a depender do tempo que você faz parte daquele grupo, aquilo pode, sim, de alguma forma te relacionar. Porque uma coisa é alguém ofender alguém uma vez. Outra coisa é aquele grupo estar focado em sempre ridicularizar, expor uma ou mais pessoas. Quer dizer, se você faz parte daquilo, é porque você realmente está concordando. Aí uma garotinha levantou a mão não, me procurou no final da palestra e falou, Alessandra, eu me sinto desconfortável, eu realmente não me sinto à vontade num grupo que eu participo da sala, porque acontece exatamente isso que você falou. Só que eu tenho medo de sair desse grupo e me tornar a bola da vez. E não se aceita, né? E não se aceita, exato. Me tornar a bola da vez. A chacota, né? E outra, se esse assunto vazar, vão achar que eu que fui a pessoa que compartilhou. Enfim, aí eu costumo brincar com eles, né? E, aliás, com adultos também. Eu falo, pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Isso para qualquer um. Até em palestra para executivo, todo grupo de WhatsApp tem um cagueta. Coloca isso na sua cabeça, porque vai vazar, sabe? É alguma coisa que você não quer que vaze de jeito nenhum? É um assunto sensível? Então, não use os meios digitais. Não compartilha. Mas é isso mesmo, porque... você diz assim, eu vou te mandar, mas não caminha pra ninguém. Esquece. Esquece, porque o celular pode ser perdido, furtado, hackeado, enfim. É exatamente isso. Ale, e assim, pros pais, qual tipo de conselho você daria para que eles consigam realmente orientar os filhos, as nossas crianças, nossos adolescentes a fazer... Manter o equilíbrio. Porque eu acho que a gente está falando aqui muito que é prejudicial, mas a gente também tem muitas coisas boas que as redes sociais nos trouxeram, né? Que as mídias digitais, esse avanço tecnológico. Como é que a gente faria aí um conselho para os pais equilibrarem em casa esse uso aí dessas mídias? Bom, primeiro... Nenhum pai, nenhuma mãe precisa dominar as novas tecnologias, não precisa saber fazer dancinha no TikTok para educar digitalmente seu filho. Ainda bem, eu já estava um pouco nervosa. Não precisa a dancinha do TikTok não dá para mim. Não precisa também dominar videogame. Já tentei jogar, eu coloco o botão para um lado e vai para o outro, sabe? Então, assim... É muito diferente do Aladdin muito do diferente Mario do que a gente jogava. Totalmente diferente, né? Então, assim, tá tudo bem. Não importa se seu filho sabe super sobre tecnologia e você não, tá? Então, esse é o primeiro ponto, porque você sabe muito mais da vida do que ele e esse é um fato, né? Outra coisa, não fiquem chateados porque eles ficaram chateados.
Tá tudo bem. Ai, todo mundo tem, tá tudo bem. Ai, mas ele vai ficar desconectado dos amigos, tá tudo bem, você tá fazendo um favor. Quando os meus filhos eram menores, assim, esse contratinho que eu fiz, né, mãe advogada, não podia ter sido diferente, né, e meu filho falava, você não podia trabalhar com outra coisa, tal. Eu falei, não, vem cá, vamos assinar esse contratinho, né, então, para quem não sabe, a gente coloca ali no contratinho, eu me comprometo a conversar olhando nos olhos, a respeitar a classificação indicativa, a não interagir com estranhos, a não ofender, a não participar de grupos que ofendem, que ridicularizam, a não baixar aplicativos sem antes falar com os meus pais, etc. Tal. Então, assim, esse combinado, ele é muito, muito, muito importante, tem que fazer valer mesmo, né? Então, é um ato de amor. Então, quando eu fazia valer esse contratinho, você é muito chata, nossa, isso aqui é horror, não sei o quê. Só que assim, gente, e eu brincava, aliás, até hoje eu falo para eles, né, que às vezes fica muito tempo no celular, tal, porque realmente, né, o período pandêmico potencializou absurdo, né, a relação das pessoas com os celulares, tal. Porque era uma forma de aproximação que a gente tinha, né? Pois com pessoas queridas. Só que agora, né, a gente tem visto, a área da saúde tem recebido, assim, demandas assustadoras, né? Nunca se ouviu falar tanto de crises de ansiedade, pânico, depressão, sobretudo entre os jovens. Sim. Mas, pois bem, então, assim, quando eu aplicava as medidas disciplinares, né, relacionadas ao descumprimento do contrato, era um show de horror. Ai, como você é chato, eu ficava num momento bravo. Eu falava, nossa, isso só demonstra o quanto, de fato, você estava num relacionamento ruim com a tela. Tóxico. Exato. Quanto mais bravo, quanto mais revoltado você fica de eu ter te tirado, mais demonstra que você realmente estava no seu limite. Uma constatação para começar a conversa. E aí, com o passar das horas, o semblante da criança muda, né? Assim, o tom da voz muda, a concentração, né? Fica uma outra pessoa. Eu costumo brincar com os pais que, né, a criança percebe que você cortou o cabelo, percebe que mudou o sofá de casa, lembrou que tem irmã, etc. Então, assim, é um favor. E uma vez eu perguntei para os alunos do ensino médio, dando uma palestra, se eles conseguem imaginar a vida sem as novas tecnologias, sem o celular. Eis que uma aluna levantou a mão, foi uma das frases mais chocantes que eu já ouvi, me arrepio cada vez que eu repito. Se vocês conseguirem imaginar a vida sem celular, né? Sem rede social, sem tecnologia. Não, Alessandra, eu não consigo imaginar minha vida sem. Aliás, eu não sei como é que vocês sobreviviam sem tudo isso. Porém, eu não estou conseguindo gerenciar minha vida graças a tudo isso. E aí, eu falei, me fala mais a respeito. Às vezes, sexta-feira, Alessandra, eu não quero sair. Às vezes, eu quero ficar assistindo um seriado. Às vezes, eu quero ficar com a minha família. Às vezes, sábado, eu quero, sabe, ficar de boa. Mas fica todo mundo lá em cima. Então, assim, isso para mim é claramente postando, né? Um pedido de socorro. Então, assim, não tenham medo de tirar o celular quando você percebe que está ultrapassando os limites da razoabilidade. Do 0 ao 7, a gente faz por eles. Dos 7 aos 12, a gente faz com eles. Depois disso, a gente reza para eles terem aprendido. Porque quanto mais velho vai ficando, mais difícil. Então, quanto mais vocês realmente conseguirem estabelecer e fazer valer as regras em casa, façam valer sem dó, sabe? Ninguém morre de chorar. Uma das regras que eu achei bem interessante, que é uma forma de você ter o controle, foi a questão de estabelecer o uso das redes sociais, né, do tablet, celular, e nos ambientes comuns, né, sala, para a família conseguir ter esse controle. Então, eu achei isso uma dica muito pertinente, de você utilizar nos ambientes que são comuns à família. O próprio videogame, vai deixar na sala. Realmente, às vezes, é difícil ouvir aqueles influenciadores, né? Ai, não acredito que eu estou ouvindo esses meninos, depois eu trabalho o dia inteiro. Pois faz parte. Educada, trabalho não educada muito mais, né? Com certeza. E eu acho que, assim, quando você coloca no ambiente que todo mundo está ali, está passando, está interagindo, você está vendo o que está acontecendo. Sim. Quando você deixa dentro do quarto, ali se fecha e você realmente fica muito mais difícil controlar. Essa questão desse uso supervisionado no ambiente comum, até mais ou menos que idade, Ale, tu acha que é interessante manter isso? Porque a gente sabe que quando chega a adolescência, eles começam a sentir essa necessidade de algo mais privado, da intimidade deles, né? Até que mais ou menos em que idade a gente continua forçando uma barra aí para usar, ou não, segura, mantém até os 18 anos? Olha, eu vou te falar assim por experiência própria. É lógico que meu telhado ele é de vidro, é lógico que, como eu sempre digo, mesmo no âmbito corporativo, mente quem diz que está 100% seguro, né? Com toda certeza não. Mas quando você consegue construir uma relação, né, desde pequenininho, né, as coisas vão acontecendo naturalmente.
Então, se eventualmente o seu adolescente ele está no quarto, quando você tem certeza de construir um relacionamento e conseguiu passar para ele todos os valores, todas as orientações, ele continuará vulnerável, mas ele saberá, diferente daqueles que nunca ouviram falar, daqueles que nunca tiveram nenhum direcionamento, saberá como conduzir certas situações, né? Então, assim, cada família tem a sua cultura, tem o seu modo de ver. Então, assim, quanto mais perto você puder continuar, né, acompanhando a vida digital do seu filho, da sua filha, melhor. Né? Então, como eu disse, eu tenho um de 19 e uma de 15 anos. Então, assim, para começar, não tem porquê a gente colocar senhas nos nossos dispositivos que um não saiba do outro. Então, só que isso não significa dizer que eu vou no celular da minha filha de 15, do meu filho de 19, ficar lá olhando a conversa dele com os amigos. Mas eu quero que eles tenham a tranquilidade, né? E só o fato deles realmente permitirem deixar essas senhas lá, significa que eles se sentem seguros e que eles sabem que os pais estão ali, que estão observando. Então, observar a mudança de comportamento, né? Essa questão, né, do videogame, por exemplo, que é uma porta de entrada bastante significativa para aliciamento, né? E até mesmo para acesso à violência, etc, etc. Então, assim, isso é para deixar na sala mesmo, né? E, na verdade, bate os 12, 13 anos, né? Com exceção daqueles casos onde existe uma patologia, ou existe não só uma patologia, mas realmente uma relação de maior proximidade, porque tem gente que realmente gosta como esporte e está tudo bem, né? Se puder deixar na sala até uns 12, 13 anos, eu acho legal, sinceramente. Né? Agora, por exemplo, na minha casa, né, talvez as pessoas discordem, mas não tem televisão no quarto deles. Né? A televisão é na sala e no meu quarto. Tem uma no escritório onde o Luca eventualmente joga videogame. Mas, assim, é tanto uma construção... Já que para eles é natural. Que tá tudo bem, sabe? E eu acho que tem que ser assim. Lá em casa, da mesma forma. No quarto da minha filha não tem televisão. Tivemos televisão em casa, eu e a Marcela, né? Assim, acho que o papai, ele tinha... Como todo pai que quer dar tudo, porque, na né? verdade, a nossa geração, a minha e da Manuela, foi o auge da chegada da TV, da tecnologia, do computador, que tinha que esperar até meia-noite para entrar na internet. Era o pulso. O pulso. Então, assim, eu acho que foi a nossa geração essa, que foi a porta de entrada. Né? Então, nossos pais queriam dar o acesso para a gente porque era o melhor. E hoje a gente já entende de outra forma. Então, eu acho que essa é a grande mudança das gerações. Que a minha geração teve muito acesso. E aí, porque era novo e queria se propiciar o melhor. Mas agora a gente já viu que não é a... Então, mas é claro que assim, né? Que a situação é diferente, né? Então, de repente, não tem televisão no quarto deles, né? É óbvio que eu tenho plena consciência de que eles assistem as coisinhas deles do tablet, do celular. Mas você entende como você vai dificultando um pouco? Né? É diferente, eu costumo dizer assim, o ladrão vai onde a casa está escancarada, tem ali uma senha difícil, tem ali algumas regras, sabe? Tem o hábito de bloquear algum oi de desconhecido, quer dizer, já não é uma vítima fácil, então eu vou onde for mais fácil. Se essa questão da TV não tem no quarto, você até está propiciando para eles um maior convívio, né? Sem dúvida. E aprender a ceder também, porque assim, quando você tem uma televisão na sala, então todo mundo tem que... Não, a gente vai assistir isso, né? Então, essa socialização, esse convívio com as famílias, que é uma coisa que eu acho que esses aparelhos estão cesseando, né? Essa convivência. Você olha numa mesa, cada um no seu celular, cada um fazendo uma coisa, se tá em casa, cada um dentro do seu quarto, no seu... É muito triste essa situação. É muito triste quando você vai para um hotel, por exemplo, e você vê ali cada um no seu mundinho. Então, assim, as regras têm que valer em todos os lugares. Então, por exemplo, vai para um hotel, escolhi esse hotel pensando em você, sabe? Eu poderia estar em outro lugar com seu pai. Estou aqui por isso, uma coisa que eu também não admiti, nem eu nem meu marido. Então, assim, você não precisa estar com o celular na piscina. Sim. Né? Não estou dizendo que você não vai levar o celular para viagem, não estou dizendo que você não vai usar o celular aqui enquanto a gente estiver nesse hotel, nessa viagem, mas tem hora para tudo. A gente está aqui na praia, a gente está aqui na piscina, né? A gente está aqui conversando, vai praticar um esporte. Então, são hábitos
que podem ser construídos, né? Por isso que quanto antes a gente puder fazer esse movimento dentro de casa, melhor. O que não significa dizer, né? Eu brinquei ali do 0 aos 7, 7 aos 12 e em diante. Que esquece, óbvio que não. Primeiro que nenhuma mãe, nem o pai nunca vai desistir de um filho, absolutamente, óbvio que não. Pelo contrário, nessa fase da adolescência, né, até por uma questão fisiológica, é quando eles nos querem mais longe e é quando precisam da gente mais perto, né? Mas a gente tem que continuar observando mudança de comportamento, a gente tem que continuar exercitando o pensamento crítico, né? Principalmente hoje que os adolescentes estão super politizados, né? Discutindo sobre várias coisas. Então, a gente tem que entrar nesse mood deles, né? Aproveitar trânsito, aproveitar a estrada na serra quando não pega a internet, para trazer assunto para a pauta. E assim a gente vai equilibrando os pratinhos. E, Ale, como é que a gente pode promover essa autonomia digital entre os adolescentes e para trazer os benefícios para a vida deles? O que é que a gente pode fazer de sugestão aí? Bom, entre as soft skills, a gente tem o pensamento crítico, né? Pensamento crítico, acho que é a base de tudo. Então, não nos faltam exemplos para ilustrar os desdobramentos do mau uso das novas tecnologias, né? Muitos pais, às vezes, me falam assim, vou falar sobre pornografia infantil com a minha filha de 8 anos. Bom, você deu um smartphone, você deu um tablet. Então, ela está acessando a internet. Ou você diz, a internet vai dizer do jeito dela. Né? Então, em primeiro lugar, exercitando o pensamento crítico mesmo e mostrando as oportunidades, que são várias, e mostrando também os riscos. Eles precisam saber. E existem exemplos para ilustrar isso. Em segundo lugar, estabelecendo uma relação de muita parceria com a escola. Né? O que eu vejo de pais criticando a escola porque a escola tomou o celular, porque a escola proibiu o uso do celular num determinado momento, porque a escola não deixa levar o celular para a escola, né? Quando está nos anos iniciais, ou porque a escola adotou uma medida disciplinar muito radical só porque atendeu o telefone durante a aula. Então, assim, os pais precisam endossar essa medida da escola. Né? Porque isso, em primeiro lugar, transmite confiança para o filho. E sabe qual é a maior desculpa que a gente escuta quando a gente pega o celular? Não, tia, pelo amor de Deus, porque eu estava só falando com a minha mãe, né? Então, assim... É sempre a mesma desculpa. É sempre a mesma desculpa. E aí, essa questão que você estava falando, poxa, ele tá na escola, os pais sabem... Porque eu entendo, né, como diretora de escola, que se você... Isso é uma coisa que a gente deixa sempre muito claro no discurso, é que você está deixando o seu bem mais precioso no ambiente escolar. Se você confiou o que você tem de mais valor, a escola, aquele lugar, seja por 10 anos que ele vai passar lá, 12, 15 ou 1, é porque você confia naquele ambiente. Então, ele não precisa levar o celular, porque se você precisar falar com ele, a escola vai mediar esse contato. Isso. E aí, mas é essa questão, eles já usam isso. Às vezes os pais mesmo ligam, enfim... E eles se aproveitam dessa desculpa. Não, porque eu preciso falar com a minha mãe. Só que isso para a escola é muito complexo, né? É um tema muito sensível. E realmente existe. Tem criança que fica muito desorganizada quando a gente diz que vai precisar recolher o celular e o pai vai precisar ir buscar. Pois é, quanto mais desorganizada, mais a necessidade de desvincular, né? Porque hoje é a escola adotando uma medida disciplinar, né? Amanhã... Pode ser a polícia, pode ser, enfim, uma multa, um problema no ambiente de trabalho, o próprio judiciário, né? Não são poucos os casos da Vara da Infância e da Juventude, por exemplo, de cyberbullying. Né? Então, assim, crimes contra a honra praticados por crianças e adolescentes. Então, a gente precisa realmente falar das oportunidades, mas falar também dos riscos, né? Falar do respeito à classificação indicativa. Poxa, se existe uma classificação indicativa, porque existe um risco para você. Exatamente. Sabe? Não é à toa isso. À toa que né? Poxa, tantos, como no cinema. Canais, caramba. É como no cinema. Eu me lembro que quando estreou Harry Potter, a Manuela é uma grande fã de Harry Potter. E aí, desde sempre, ela leu e eu queria ir com ela assistir o Harry Potter. E era 12 anos, e era 12 anos. Sendo que nós temos 7 anos de diferença. Ou seja, eu não podia entrar no cinema. Nossa, foi a maior decepção, eu lembro até hoje. Então é que nem no cinema, se não podia entrar, não entra. E é isso. E aí a gente já começa errado, né? Quando os pais autorizam com menos da idade permitida, que se não me engano, salvo engano, são 13 anos, permite já entrar
numa Então rede ele já social. começou fazendo errado. Pois é, acaba endossando, acaba passando uma mensagem ruim para a família, para a criança. Aí amanhã a criança, o adolescente com 16 anos mente, fala que vai na casa de um e sai para algum outro lugar. E aí Mentira, né? Faz Entendeu que a uma, mentira faz é uma ok. identidade falsificada, Exato. com 18 para entrar numa festa. Uhum. Mas ele já fez isso anos atrás para entrar na rede social. Então Exato. acaba sendo banalizado, né? Isso é. E vai muito do que a lei falou, que é algo que a gente acredita muito também, que é a questão do exemplo. É o exemplo. Se eu quero que meu filho, minha filha, ela tenha um comportamento X, eu preciso ter esse comportamento. É tanto que a gente, assim, eu, pelo menos como mãe, eu procuro me policiar bastante. A gente sabe que hoje o smartphone acaba sendo uma ferramenta de trabalho muito importante. Eu digo às vezes que gente, a gente vai embora, a gente sai, mas Continua. continua, tudo né? continua. Hoje não só o WhatsApp, mas, por exemplo, até aplicativo de agenda escolar. Hoje a gente recebe mensagem dos pais sábado, domingo. Eu tava brincando que ontem eu abri o aplicativo da escola e tinha uma aluna. A gente tem que se policiar para não responder. Tinha uma aluna que mandou assim: quando sai o roteiro? Aí mas ela podia ter mandado pra coordenação, não precisava mandar no meu direct, né? Porque o aplicativo da escola é bem como se fosse o WhatsApp. Ele é bem. Que loucura. E aí ai meu Deus, eu vou deixar pra coordenação responder. Não vou responder quando ele vai sair o Não, roteiro. e gera uma certa ansiedade, né, Sim. Ale? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tenta, por exemplo, eu como mãe, aos finais de semana, deixar um pouco, ficar mais um pouco off, né? Até porque se eu não permito que a minha criança esteja acessando celular, tablet, e ela vê que o tempo todo os pais estão fazendo, ela vai achar que aquilo é muito bacana, que a minha mãe tá... É comum, a minha mãe não sai, não tá me dando atenção para ficar nesse aparelhinho, então eu vou fazer o mesmo. Deve ser legal, né? Ai, gente, é tão incrível, né? Os avanços das novas tecnologias são muito legais. Quantas oportunidades, né? Em todos os setores, principalmente na educação, né? Que infância é diferente das crianças. Eu não digo que é nem melhor nem pior, é diferente. Sim. E tá tudo bem. Mas, por outro lado, né? Tem uma pesquisadora do MIT, a Sherry Turkle, ela escreveu um livro chamado Alone Together. Ela diz que estamos chegando num tempo em que o ideal seria a gente parar de brincar disso e começar tudo de novo. Sabe quando você está só remendando? Sim. O ideal seria a gente, vamos parar, vamos começar tudo de novo, porque está tudo errado. Era para a gente estar dominando e não ser dominado pelas novas tecnologias. E essa é uma grande realidade. A gente vê vários memezinhos, né? Várias brincadeiras, né? Da pessoa, tipo, num cabresto, né? Presa, como se fosse um cachorrinho no poste, presa, esperando o celular carregar. Pra ver quem é o dono de quem, né? Pois é, e essa é uma grande verdade. E aí a gente fica muito preocupado, né, com as novas gerações, o que é justo, o que é necessário. Só que a gente realmente precisa revisitar a nossa relação com as novas tecnologias, né? Porque é o que vocês falaram. E essa ansiedade, que é o mal do século, em responder algo rapidamente, é porque a gente sabe que do outro lado tem alguém muito ansioso esperando essa resposta. E a gente não pode entrar, né, nessa loucura, porque senão, como é que faz, né? E realmente, do ponto de vista de saúde, isso tem gerado inúmeras preocupações. Sim. Ale, para a gente finalizar, qual é a mensagem-chave que você acha que as famílias têm que absorver dessa nossa conversa aí para aplicar em casa, com seus filhos, ensinarem a lidar nesse mundo digital? Bom, não é nós contra eles e as telas, né? É nós com eles, para que possamos aprender e ensiná-los a tirar o melhor e mais seguro proveito delas. Como eu disse, essa é uma realidade que não retroage, então a gente precisa aprender a dominar, aprender a usar de forma ética, saudável, producente. Precisamos aprender para ensiná-los também a encontrar um momento de estar ponto com e ponto fora. Ponto fora. Né? E é isso, né? Precisamos nos manter informados e formar, né, essa comunidade. Os pais não gostam tanto de grupos de WhatsApp. Então, os grupos de WhatsApp, eles podiam ter essa direção, né? De fomentar mais informações, menos discussões, menos julgamentos, né? Porque às vezes uma mãe tem um pouquinho mais de tempo que a outra, Sim. Então traz uma orientação, traz uma dica, uma sugestão de um livro, de um filme.
Porque no final do dia o que todos queremos, né, é o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Com certeza. Ale, muito obrigada. Foi incrível. Também amei muito. Obrigada pelo convite. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Sala da Diretoria. Obrigada.